Os materiais metálicos são divididos entre os ferrosos e os não ferrosos. No grupo dos ferrosos se encontram as ligas ferro-carbono, que englobam os ferros fundidos, e os aços sem liga, de baixa liga e alta resistência, e os aços ligados. Ainda no grupo dos ferrosos estão inclusas as outras ligas de ferro, como as ligas ferro e cromo, o aço inoxidável, ferro e níquel, a martensita, por exemplo, e ferro, carbono e manganês, que apesar de ter ferro nessa liga, ela não é considerada uma liga ferro-carbono por ter um teor de carbono inferior a 0,12%. Essa liga é chamada de ferro laminado. No grupo dos não ferrosos se encontram as ligas leves de alumínio, titânio, magnésio e berílio, as ligas de cobre, como os bronzes, latões e ligas de cobre e níquel, as ligas de níquel e os materiais refracitários. Aqui temos um gráfico da temperatura de fusão e da massa específica de elementos metálicos, e esse gráfico ele serve para nos mostrar as propriedades necessárias para que o metal ele seja considerado um metal de baixo ponto de fusão, um metal leve e um metal refracitário, ou seja, analisando os valores de massa específica e temperatura de fusão, jogando nesse gráfico, né, ou até analisando, porque o gráfico que a gente tem em tela ele já inclui quais as propriedades de cada elemento, você vai saber se ele pode ser considerado um metal de baixo ponto de fusão, metal leve ou metal refracitário. Essa imagem ela nos mostra o processo de produção dos metais, onde ele passa por todo o processo fabril para transformar a matéria-prima nas ligas através de uma fusão contínua, adquirindo os formatos desejados aí para aplicação, como fios, placas, lâminas e canos. Aqui a gente tem vários exemplos de formas diferentes do aço, de produtos derivados do aço, como tubos de diferentes formatos, arames e varas, rodas e eixos ferroviários, entre outros. Isso nos mostra um grande leque de aplicações que o aço tem, tanto no dia a dia quanto na nossa indústria. E não só os formatos são importantes, mas sim as ligas, sempre visando a aplicação final ao qual ele vai ser colocado. Essa tabela ela mostra como funciona a nomenclatura usada para aços ao carbono e aços ligados pela Sociedade dos Engenheiros Automotivos dos Estados Unidos e pelo Instituto Americano de Ferro e Aço, onde ele mostra os números e dígitos que devem ser inclusos na nomenclatura dos carbonos, dos aços ao carbono, e ao lado o tipo de aço que é atribuído a essa nomenclatura. Aqui temos outros elementos de nomenclatura mostrados na primeira tabela que temos ali na tela, a tabela acima, e já a outra tabela ela mostra a nomenclatura do sistema de numeração unificado para ligas metálicas ferrosas e não ferrosas, sempre mostrando qual o prefixo que deve ser incluso e o que ele quer dizer, qual o significado que isso vai estar atribuído à liga metálica, onde você vai estar incluindo esse prefixo na nomenclatura. As ligas ferro-carbono elas são classificadas conforme a quantidade de carbono encontrado nelas. Quando a quantidade de carbono varia de 2 a 4%, a gente chama de ferro fundido. Quando essa quantidade está entre 0 e 2%, classificamos como aço. São chamados de aço sem liga ou aços carbono os que não possuem nenhum elemento de liga com teor superior aos mostrados na tabela. Essa tabela que a gente tem aqui no canto da tela, com os teores máximos de alguns elementos nos aços sem liga. Ou seja, se nenhum elemento que está incluso na tabela ele tiver um teor superior ao que está incluso ali, os valores de porcentagem não ultrapassarem o que tem nessa tabela, ele é considerado um aço sem liga ou aço carbono. Os aços de baixa liga, eles são os que possuem elementos de liga com presença inferior a 5%, e os de alta liga, os que possuírem teor superior a isso. Independentemente de ser ou não ligado, um aço ele pode ser classificado segundo vários critérios. A sua resistência mecânica, onde o valor da tensão limite de elasticidade os classifica entre aços correntes, para superior a 600 megapascais, aços de alta resistência, quando é entre 600 e 1100, e os aços de muita alta resistência, quando os valores superam os 1100. Outros critérios de classificação
é o teor em carbono, que os divide entre os hipoeutectoides, os eutectoides e os supereutectoides. E por último, classificamos através da sua utilização em aço de construção, aços ferramenta, como os aços resistentes ao choque, por exemplo, e os aços especiais, como os aços resistentes à corrosão. Agora vamos falar sobre os aços ao carbono e de baixa liga. As suas propriedades elas dependem do tratamento térmico utilizado e da porcentagem de deformação plástica. Possuem elevada rigidez e podem atingir elevada resistência e dureza, amplamente utilizados na construção mecânica. Os aços ao carbono eles são divididos em baixo carbono, quando a porcentagem é menor que 0,3%, a presença de carbono no aço, e eles possuem grande ductibilidade, são bons para extenso trabalho mecânico para soldadura, construção de pontes, edifícios, navios, caldeiras e peças de grandes dimensões em geral, e eles não são temperáveis. Os de médio carbono, que são os que possuem entre 0,3% e 0,7%, eles são temperados e revenidos, atingem boas densidade e resistência. Usados em veios, engrenagens, bielas, carris, etc. O alto carbono, com um teor de carbono acima de 0,7%, tem elevada dureza e resistência depois da têmpera. Pequenas ferramentas de baixo custo são exemplos onde se utiliza esse alto carbono, componentes agrícolas sujeitos a desgaste, molas, engrenagens, cames e excêntrico. Os aços ao carbono eles podem ainda ser obtidos no estado de laminado a frio ou de laminado a quente, esse último para porcentagem ali de 0,25%. Aqui temos um gráfico que mostra as propriedades do aço carbono conforme a sua força de rendimento. Bom, dando continuidade aqui à explicação, vou falar um pouquinho sobre as aplicações desses aços ao carbono. A primeira aplicação aqui mencionada seria das aeronaves. O aço carbono nas aeronaves é utilizado apenas no trem de aterragem, que seria parte das rodas ali. Nesse caso é utilizado o aço 4340. Como já foi comentado um pouquinho sobre a numeração dos aços, ali os dois primeiros números representam o tipo de aço de acordo com as ligas que ele contém, e os dois últimos dígitos representam o percentual de carbono. Então nesse caso o aço começa com 43, ele teria um percentual de molibdênio, cromo e níquel, e o 40 ele representa 0,4 de carbono. Nos navios a gente tem uma aplicação um pouquinho maior, que seria a aplicação no casco, principalmente, né? Porque o casco ele é basicamente todo soldado, as peças são todas soldadas do casco, então é utilizado um aço carbono variando de 0,18 a 0,23 de carbono. Nos automóveis a gente tem uma aplicação um pouquinho maior nas peças, a gente consegue ver uma variação grande aqui de aços carbonos que são utilizados. No geral é utilizado o aço carbono simples, que é aquele que começa com 10 na sua numeração. A gente percebe ali diferente apenas o 1547 na válvula de admissão. Nesse caso também é um aço simples, porém ele possui um teor de manganês. Nas molas a gente tem 3 aplicações ali que também são aço carbono simples, começando com 10. Bom, aqui um pouquinho sobre o repertório de aços ao carbono. A gente tem 3 distinções aqui dos aços. No geral, eles são aço carbono simples, apenas os maquináveis que começam com 11 ali, que são aços simples também, porém eles têm um teor de enxofre. Bom, aqui tem algumas recomendações de alguns desses aços mencionados ali em cima, que deve ser levado em consideração na hora de fazer uma deformação, na hora de fazer uma soldagem, uma têmpera, um endurecimento. Tudo isso deve ser levado em consideração porque cada aço tem suas características específicas. Um pouquinho sobre as vantagens e limitações dos aços ao carbono. Eles possuem uma gama larga de propriedades que a gente vai ver nos próximos slides aí, as propriedades de cada liga. Isso acaba tornando eles relativamente mais baratos do que os outros. E um fato importante é que eles representam a maior parte de toda a produção de aço que a gente possui hoje, cerca de 80%.
Porém, eles não são viáveis para alguns tipos de aplicações, devido a algumas limitações desses tipos de aços, que seriam a resistência sempre inferior a 700 MPa, a têmpera difícil para largas espessuras, ele possui uma fraca resistência ao impacto a baixas temperaturas, baixa resistência à corrosão, ele possui uma rápida oxidação a temperaturas elevadas, difíceis de trabalhar para teores elevados de carbono, e eles necessitam de um cuidado na soldadura com os aços com percentual de carbono maiores de 0,3. Aqui a gente tem um pouquinho dos efeitos dos elementos de liga nos aços. Então a gente percebe algumas melhorias que as ligas podem trazer para os aços, que seriam nas propriedades mecânicas, na temperabilidade. Ele vai trazer maior resistência ao desgaste, à fadiga, ele vai trazer resistência à corrosão e oxidação, vai agregar propriedades mecânicas a esses tipos de aços, que a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho melhor nos próximos slides. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os elementos de liga em si. Aqui nessa tabela a gente possui alguns elementos de liga, e eles são divididos naqueles que são dissolvidos na matriz e aqueles que aparecem na formação de carbonetos. Então a gente percebe que em algumas ligas elas são completamente dissolvidas na matriz. Ali mais na parte mediana da tabela a gente possui algumas ligas que são parcialmente dissolvidas na matriz e parcialmente na formação de carbonetos. E mais lá na parte inferior da tabela a gente possui algumas ligas que são completamente na formação de carbonetos. Bom, aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre o que essas ligas influenciam nos aços. Então na parte superior do gráfico a gente percebe algumas propriedades dos aços, e na parte esquerda ali do gráfico a gente tem alguns tipos de liga. Essas propriedades elas fazem com que os aços possuem uma grande variedade de características para cada aplicação. Então isso facilita muito na hora de tu escolher um aço para um determinado tipo de aplicação, tu ter esse conhecimento sobre quais as propriedades desse aço, se ele vai suprir a tua necessidade. Bom, os aços H, eles se diferem dos demais porque eles possuem um H no final da numeração, como a gente pode ver ali embaixo, o 4140H, que seria o aço crômio molibdênio com 0,40% de carbono. Esse tipo de aço ele possui características de tratamento térmico garantidas. Já os aços B, eles possuem a letra B no meio da numeração, como a gente pode ver ali embaixo o exemplo 50B44, que seria o aço crômio com 0,44% de carbono e boro, com teores de boro que está mencionado ali em cima. Esses aços eles possuem uma excelente temperabilidade, que só é atingível com elementos de liga mais caros e em maior quantidade. Bom, vou comentar um pouquinho sobre as características dos aços microligados HSLA. Esses tipos de aço eles são especificados pela resistência e não pela composição. Eles são desenvolvidos a partir dos aços de baixo carbono com pequenas adições de manganês e outros elementos em níveis muito pequenos. Eles apresentam maior resistência que os aços de baixo carbono idêntico, mantendo a ductibilidade e soldabilidade. São destinados a estruturas onde a soldadura é um requisito primário e a resistência é importante. Possuem grande ganho de peso a custo reduzido. Temperatura de transição dúctil frágil muito baixa e tenacidade à fratura elevada. Ganho de resistência é obtido por solução sólida dos elementos de liga e não por tratamento térmico. Nióbio, titânio, vanádio, nitrogênio formam precipitados inibindo o crescimento do grão e melhoram a tenacidade. A adição de 0,5% de cobre confere melhor resistência à corrosão.